Ok, para o terceiro exercício, que é criar o trigger, vendo aí, o trigger então pode ser disparado antes do insert, que será um before, pode ser disparado depois do insert, que seria um after, ou pode ser disparado em vez do insert, um instead of. Está bem? Temos aqui três situações. Já agora, este aqui não é, porque o instead of é usado com views. Se eu quisesse fazer um trigger que é disparado numa view, poderia usar o instead of. Aqui a dúvida que normalmente tem é, eu quero disparar o trigger antes ou depois do insert? Reparem, eu tenho aqui, criar um trigger chamado venda aí, que calcula o valor total sempre que é inserida uma venda. Isto aqui é o que está, tipo, em português corrente. Só que, quando é inserida uma venda, eu tenho que inserir os valores de... Agora, deixem-me voltar a ver aqui. Eu estou a ver aqui a ID, artigo. O que é que eu tenho que inserir? Tenho que inserir o ID, o artigo, a quantidade, a data e o total. São estes os campos da tabela venda, portanto, que eu tenho que inserir. Um dos campos é precisamente este total. Então, o que é que vocês acham? Acham que este trigger deve ser disparado antes ou depois? Há de ser after insert on venda. É venda ou vendas? Já vamos ver. É vendas. Alguém quer dar aqui um palpite? Vocês já fizeram triggers. Deve ser antes. Fiz um insert no total. Deve ser antes. Exatamente. Porquê que é antes? Porque, ou seja, o utilizador dá a ordem de fazer um insert. E nesse insert falta o total. Portanto, antes de realmente inserir na base de dados, o trigger vai calcular o total e depois, quando for inserido na base de dados, vai inserir os campos todos, incluído o total. Estão a perceber? Portanto, convém ser um before. Está bem? Normalmente, os triggers que a gente usa são todos before, porque muitas vezes têm a ver com validações ou com cálculos de campos daquele registro que vamos inserir. Então devemos executar o trigger antes de fazer a inserção, que é para termos já tudo calculado e tudo validado para depois então se poder inserir. Está bem? Ficou claro essa situação? Ok, agora o trigger pode ser disparado para o comando como um todo ou para cada linha. Também, normalmente, aquilo que a gente quer é que, mesmo que eu mande inserir logo 10 registros de uma vez, eu quero que o trigger seja disparado uma vez por cada registro. E, portanto, eu vou querer que seja for each row. Está bem? E desta maneira, eu já tenho aqui o meu trigger mais ou menos preparado. Pelo menos aqui o cabeçalho do meu trigger. Já agora, a seguir ao trigger, vem um bloco PLSQL anónimo. Portanto, a gente tem que fazer um declare, depois vamos ter que fazer um begin e vamos ter que fazer um end. Isto aqui acaba por ser lá, o esqueleto mais ou menos aqui deste nosso trigger. Está bem? Eu espero que tenha dado para recordar esta parte. Há aqui outros aspectos, está bem? Agora, eu queria que pusessem coisas aqui dentro. Está bem? Vou parar aqui um bocadinho e
para vocês também pensarem um bocadinho o que é que aqui vão pôr. Ok, qual é a questão que aqui temos agora para fazer isto? Falta-nos aqui também recordar mais uns conhecimentos, que era como é que eu, dentro de um trigger, acedo aos valores que estou, neste caso, a inserir. Vocês lembram-se, não é? Repara, este trigger vai ser disparado quando se der uma ordem, quando se der um comando de insert, como tenho aqui. E, portanto, ele foi disparado quando mandei um inserir nas vendas, só que eu, quando mando inserir nas vendas, eu vou colocar lá valores para o ID, para o artigo, para a quantidade e para a data. Como é que eu, dentro do trigger, consigo aceder ao valor que tem o ID, ao valor que tem o artigo? Quem é que se lembra disto? Seria com has qualquer coisa? Não. É com 2 pontos. New ou 2 pontos old. Então, o que era isto de 2 pontos new, 2 pontos old? Eu com 2 pontos new, por exemplo, ponto ID, eu consigo aceder ao valor do ID que a pessoa introduziu no insert. Ok? Já agora, qual era a diferença entre 2 pontos new e 2 pontos old? Lembram-se? Tenho que vos aprovar a base de dados 1. Ninguém se lembra de qual era a diferença entre 2 pontos new e 2 pontos old? Seria o 2 pontos old é o valor que já lá estava inserido. Exatamente. E o new é o valor que vai ser adicionado com a nova instrução, com o novo statement. Ok. Estás lá muito perto. Então é assim, o 2 pontos new são os valores que eu estou a inserir, portanto, quando eu faço um insert ou um update. Quando eu faço um update e vou atualizar os valores antigos para valores novos. O 2 pontos new são esses valores novos. O 2 pontos old, quando faço um insert, não existem. Existem é quando eu faço um delete. Ou seja, imaginem um trigger destes. Antes de eu fazer o delete, eu posso ver quais são os valores que lá estão e depois fazer alguma coisa com base nisso. Portanto, o 2 pontos old é os valores que lá estão quando eu faço o delete daquele registro e que vou apagar, aqueles valores que vou apagar, e também são os valores que lá estão antes de eu fazer o update, no caso de um update, está bem? Portanto, quando estou a executar uma instrução de insert, só tenho 2 pontos new. Quando estou a executar um delete, before e delete, por exemplo, só tenho 2 pontos old. Quando estou a fazer um update, tenho os 2 pontos new e 2 pontos old. Portanto, com 2 pontos new, ponto qualquer coisa, no nosso caso do insert, consigo aceder aos valores que eu vou inserir. Está bem? Então, com base nisto, já tem a obrigação de fazer o que falta do trigger, está bem? Ora, então, deixem-me só então dar-vos aqui uma ajudinha. Mas quero que colaborem. Então, o que eu estou a tentar calcular é o valor total, não é? Então digam-me lá, como é que eu acedo ao total? O total é este campo total, não é? Tenho que pôr aqui no final qualquer coisa total igual a um valor. Como é que eu acedo a este total? Digam-me lá. Então, 2 pontos new, ponto total. Exatamente, 2 pontos new, ponto total é igual a qualquer coisa. É o igual, mas este igual não é de comparação, é de atribuição de valor. Como é que é o igual para a atribuição de valor em PL/SQL? Como é que se faz? No Pascal, não é? 2 pontos igual. É como no Pascal, 2 pontos igual. Muito bem. Então este 2 pontos new, ponto total, era igual a quê?
à quantidade, ou 2 pontos new ponto quantidade. QT. Exatamente, 2 pontos new.qt vezes qualquer coisa, está bem? Agora aqui é o poema, exatamente. Está bem? Ok. Se calhar esta qualquer coisa que aqui está e que falta aqui é o preço do artigo, não é? Assim, é o preço. É o preço do artigo. Então, nós até podemos dizer, ok, eu aqui, antes disto, vou ter que calcular o preço, mas eu vou colocar aqui uma variável v preço, por exemplo. Portanto, se eu tivesse nesta variável v preço, o preço do artigo, eu com isto já tinha o meu valor total. Bem, se eu estou a usar uma variável v preço para armazenar o preço do artigo, eu tenho que a declarar primeiro. E a declaro aonde? Na secção declarativa. Então, esta variável v preço, que tipo de dados é que vai ter? Qual é o tipo de dados? É o mesmo do preço da tabela de. Aqui é number. É o mesmo atributo do preço da tabela artigos. Exatamente. Já agora, então vamos ver. A tabela artigos, deixem-me ver. A tabela artigos, o preço é number 62. Sim. Certo? Portanto, eu chegava por aqui, podia pôr aqui number 6,2. E declarava, pronto, e estava com o mesmo tipo de dados. No entanto, já vimos que nós aqui em PLSQL, e acho que era isso que o André Tomás estava a dizer, era, nós temos a possibilidade de eu dizer que a variável vPreço pode tomar o mesmo tipo de dados que aquele campo da tabela. Certo? Ainda se lembram como é que se faz isso? A variável com o mesmo tipo de dados de um campo da tabela. Vou pôr isto em comentário. A tabela chama-se artigos. Artigos.preço, percentagem, até vou pôr em maiúsculas, percentagem type. Bem, de facto é number 6,2, mas eu posso dizer, não, o preço é do mesmo tipo de dados que o campo preço da tabela artigos. Qual é a vantagem de fazer assim? Para já não me engano, e depois se daqui a amanhã eu alterar o tipo de dados deste campo, este meu trigger continua a funcionar, porque vai automaticamente compilar e executar corretamente. Está bem? Ok, então só falta aqui este ponto de interrogação na linha 34. Como é que calculam isso? Vamos fazer um select à tabela de artigos. Exatamente. Um, Select a tabela de artigos. Ok, então vamos pensar aí um bocadinho, dou-vos 2 minutos e depois já continuamos. Então como é que é o select? Está a ser um select. Já tenho aqui o Delfim. Apontamentos de base de dados 2. Ok. Ok. É quase isso. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vou fazer um select. Eu vou fazer select de quê? É de asterisco, não é asterisco? Pode ser só do preço. É só do preço, não é? É só o preço é que me interessa, correto? Select preço. Quando faço o select dentro do PLSQL, tenho que pôr select into variável. Qual é a variável? É criamos V De preço. From artigos, certo? A tabela artigos. Where, o quê?
o arrow ID da tabela de artigos igual ao nosso campo artigo da new.artigo. 2.new.artigo. Pronto, então já temos aqui o nosso trigger feito. Eu até posso tentar fazer aqui o format para ver se fica mais bonito. Muitas vezes nem gosto tanto. Nem gosto tanto desta forma como eles põem isto. Artigos. Ok, ficou assim melhorzinho. Ok, e temos aqui e também não gosto de before aqui. Gosto daqui. Pode ficar assim. Ok. Acho que agora está mais bonito. Pronto, então o trigger será este. Está bem? Perceberam? Alguma dúvida relativamente ao trigger? Ok, então vamos ver quando criaram, não estou a dizer para executar, quando executaram este código, ele criou sem erro, certo? Portanto, é suposto porem isto aí no vosso SQL Developer e executarem. Por acaso a mim deu-me erro. E dar sem erro. Vamos então ver o exercício número 4. Está aqui. Crie uma função que faça uma venda. A função, este meu texto também está chamada venda artigo. Tenha como parâmetro de entrada, não sei o quê. Ok, então já agora, nós temos no exercício 4 é criar uma função e no exercício 5 criar um procedimento. Até já posso pôr aqui o exercício 5, criar um procedimento. Qual é a diferença entre uma função e um procedimento? Deve retornar algo, não é? E os procedimentos executam apenas algo, penso eu. Exatamente, e bem. Portanto, a função retorna um valor e um procedimento não, executa, está bem? A função depois, como retorna o valor? Há funções, que são aquelas funções statement, que conseguem ser usadas até dentro de SQL. Por exemplo, a função upper ou lower é uma função que a gente pode usar dentro da SQL. Vocês aqui podem definir funções que depois podem executar dentro do vosso código SQL. Não são todas, há algumas restrições relativamente a isso. Nomeadamente, elas não devem fazer inserts, deletes ou updates para usar dentro de selects e só usar alguns tipos de dados, não devem ter parâmetros, só devem ter parâmetros de entrada. Pronto. Há coisas desse género. Ok, neste caso quero uma função, portanto uma função é algo que vai retornar um valor. A função chama-se venda artigo e tem como parâmetros de entrada o artigo e a quantidade. E vai retornar o ID da venda. Então, como é que é? Nós temos aquela tabela venda artigo, tem estes campos. Ora, o total já vimos como é que o conseguimos calcular, através do trigger. Depois tem como parâmetro de entrada o artigo e a quantidade. Artigo e quantidade. Quer dizer que eu nem dou como parâmetro de entrada nem o ID, nem a data. Estranho. Então, como é que eu obtenho o ID? Ou se calhar mais fácil. Como é que eu obtenho a data? Estou a fazer aqui a venda do artigo. Se eu não dou como parâmetro de entrada a data, como é que eu calculo a data? Então,
eu... Só se ele der uma listagem de vários. Hã? Só se ele fizer uma listagem de todos. Não. Eu estou a fazer uma venda. Eu estou a fazer uma venda, mas na minha função, que é a função vai fazer uma venda, ou seja, vai fazer um insert nessa tal tabela, certo? Da tabela das vendas. Mas eu não lhe- mas eu quando chamar a função, só dou como parâmetro de entrada o artigo e a quantidade. Como é que ela sabe a data da venda? Então, Até do sistema. exatamente, é a Isto data de sistema. definido. Aliás, até vos digo mais, eu nem Pois é. preciso pôr no insert, nem preciso dar a data, porque se olharmos para o script de criação da tabela, está lá default sys8 na data. Mas é automático, supostamente. E, portanto, ela vai colocar logo automaticamente até o valor da data do sistema, se eu não lhe atribuir nenhum valor. Ok, fica-nos a faltar o cálculo do ID. Então, onde é que eu vou buscar o ID? Como é que é? Eu até estou aqui a sublinhar e tudo. Vamos ativar a contagem do sequence. Vamos buscar a sequência, está bem? Ok, portanto, de facto, nós, para inserir um registro nesta tabela que tem estes 5 campos, bastam-nos estes dois, o artigo e a quantidade, porque o ID vamos buscar a sequência, a data é a data de sistema, o total, já temos o trigger que o vai calcular, certo? Está bem? Perceberam? Ok, portanto, é importante a gente, quando lê depois o enunciado, começar aqui mentalmente a fazer uma ideia de como é que isto tudo vai funcionar. Ok, então, como é que é a sintaxe da função? É create or replace function. Já sabem porque é que eu coloquei o replace também no trigger ou o or replace na função? Se já existir. Se já existir, ele substitui por esta. Se eu não pusesse o replace, se ela já existisse, ia dar erro. Tinha que fazer drop e depois voltar a criar. Então, como é que se chama a função? Vendas _ artigo. Venda artigo. Artigo. Pronto, e tem aqui alguns parâmetros de entrada, que é o artigo e a quantidade. Pronto, eu já sabem que eu costumo usar o PI artigo, é o parâmetro de entrada, input, PI artigo, e eu vou pôr, para já vou pôr assim só, IPI QT. Pronto, o PI artigo e o PI QT precisam de um tipo de dados. Eu tenho que pôr aqui o tipo de dados. Na realidade, nós aqui podemos fazer de duas maneiras. O artigo é um number, certo? Até podemos ver, se calhar é um number, já não sei qual é o tamanho do number, deixem-me cá confirmar. É number 2, não, number 9. Ainda por cima tenho isto mal. O ID é number 9, na tabela dos artigos é number 9. Tenho que mudar ali aquilo. Ok, a gente bastava pôr number, está bem? É o mesmo que aqui no PIQT, basta pôr number. No entanto, também podemos usar este percentagem type. Eu também podia chegar aqui no PI de artigo, pôr aqui o artigos ponto, neste caso até era nas vendas, não é? Ou se quiserem, não é? Vendas.artigo percentagem type. Tá bem? E no PIQT eu vou deixar number só para verem as diferenças, não é? Eu posso fazer de uma maneira ou posso fazer de outra. Eu não posso pôr number e entre parênteses dizer o tamanho do number, isso iria dar erro, está bem? Ok? Portanto, vocês aí o que estão a fazer podem fazer uma coisa semelhante a esta aqui para o artigo, tá? Ora, isto é uma função já dissemos que retorna qualquer coisa, falta pôr aqui um return, também há de ser um number, porque é o ID. Por is. Se quiserem o is, podemos pôr aqui is. Depois falta aqui um begin e um end. Pronto.
E aqui temos a secção declarativa e aqui temos a secção de execução. Mas já tivemos aqui a pôr vá lá, o esqueleto desta função. Então, nesta função, já tivemos a ver o que é que ela teria que fazer. Já tivemos a pôr aqui a ver esta questão da sintaxe de criação da função. Às vezes também se põe aqui return number. Não sei como é que gostam mais de ver isso. Agora, só falta pôr aqui o código para fazer aquilo que nós dissemos, que é, ele vai, aqui algures, ele vai fazer aqui um insert into, certo? Vai fazer aqui algures qualquer coisa destas. Vai ter código antes, pode ter código depois, certamente, não é? Vamos lá ver, vou-vos dar agora um bocadinho para vocês pensarem nisso. Ora bem, então, é uma função. Olha, eu até... nós até podemos fazer aqui ver isto de várias formas. Querem ver? Se eu disser assim, tem que retornar o ID das vendas. Então, aliás, é uma função, a gente não se pode esquecer, tem que ter um return de qualquer coisa. Como é um ID, a gente pode dizer, ok, vou retornar esta variável VID. Então, vou ter que definir aqui uma variável VID, que é de que tipo de dados? Number. Sim, mas reparem... Vamos buscar ao outro lado, ok. Sim, está bem. Artigos.id... Não é artigos, é vendas. O que ele está a fazer é umas vendas. Vendas.id, percentagem type, certo? Ok. E agora vou fazer o insert. Então vamos até escrever aqui um insert para ver. Então como é que é? Insert into o quê? Vendas. Vendas. Quais são os campos que eu vou inserir? Vamos inserir a nova ID, não é? VID. ID, o artigo, QT, nem preciso da data nem do total, porque a data é calculada automaticamente se eu não a puser cá, certo? E o total é calculado pelo meu trigger, correto? Ok. Portanto, não preciso de pôr aqui, tá? Values. E agora quais são os valores? Eu gosto de deixar isto por espaçozinho. Quais são os valores? Qual é o valor para o ID? Será que ele vamos calcular, não é? Através da sequência depois. Sim. VID. Como é que eu ponho aqui? Ok, então podemos fazer assim, ó. Vamos calcular o VID antes, está bem? O VID é igual a quê? Ao valor da sequência, não é? É o sec vendas. A sequência chamada-se Sec vendas, como é que eu vou buscar o valor seguinte da sequência? next qualquer coisa. Next val. Tá bem, antes do oráculo 10, eu teria que... Do oráculo 10? Do 11, eu teria que pôr isto dentro do select, mas depois já dá para usar do 11 ou do 12, dá para usar diretamente assim. Então, quais são os valores que aqui vou pôr? Para o ID vai ser VID, certo? Sim. Então, surpreendam-me lá o artigo. Eu dou da entrada PI artigo. PI artigo. E para a quantidade? PI, PI, como é que se chama? PI, certo? Pronto, e até podíamos deixar isto assim. Mas pensem cá numa melhoria que se pode fazer a este código. Portanto, assim tal como está, deveria funcionar. Portanto, quando é feita uma venda, para fazer uma venda, eu chamo esta função, e até me vai devolver o ID da venda, e faz o insert, não é?
a data é calculada pelo que é a data do sistema, que está no default da data, não é? Não quer dizer que isto para mim seja boa prática, a gente ia pôr aqui mesmo a data e pôr aqui o sysdate, se quisesse assim. E o total é calculado com base neste trigger. Pronto, vá. Já que estamos aqui para tentar usar estas coisas todas encadeadas. Mas há aqui mais qualquer coisa que ainda podíamos fazer. Querem que vos diga? Vou dizendo assim. Reparem, então nós temos ali uma tabela com os artigos e que até tem a quantidade de artigos, até tem lá um campo do estoque, não é? Damos já abaixo do estoque, não é? Mas não acham que se pode fazer isso? Pode. Atualizar o estoque? Não estava no enunciado. Não, não estava. Mas Convém. pode dizer, mas isto aqui então, mas vão deixar assim uma coisa sem retirar ao estoque, né? Senão a empresa é só lucrar. Sim, exatamente. Assim dá lucro, não é? São estas empresas digitais, não é? Uma coisa digital a gente pode dar várias cópias sem descontar do estoque, não é? É como o download da máquina virtual, não é? Já houve vários a fazerem download e ela continua lá. E se fosse para vender era só lucro. Ok, vá, estamos-nos a dispersar. Aqui, então descontem lá do estoque. Então vamos atualizar. Ok, então vamos que isto vai demorar tanto tempo. Então, como é que é? Vai ser um update de que tabela? Artigos. Artigos. Depois vou alterar o valor do estoque, não é? Set estoque, Sim. não é? Não é estoque? É. O estoque Estoque. vai ser igual a quê? É estoque menos a quantidade, menos PIQT. Menos PIQT. Onde a where, Exatamente, o era. o ID Exatamente. vai ser igual a. Onde é que está o outro? É artigo. PI artigo. Vendas.artigo. Não, é PI artigo. PI artigo, porque repara, estamos a fazer do artigos, eu não sei nada da vendas, não é? Exato. Tem ali, portanto, cá está. Agora parece melhor. E mais uma vez, se mandarem executar, não deve dar erro, tal como está. O executar vai executar este comando, que é de criar a função, não vai executar a função em si, tá bem? Vai executar o comando de criação. Tá? Ok, já agora aqui nesta função, que alterações é que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer era, por exemplo, vou criar aqui, vou até fazer uma cópia, pôr lá aqui embaixo. Eu aqui criei esta variável VID, onde fui buscar o nextVal, mas eu podia, em vez disso, ter colocado logo aqui, já agora para falarmos mais sobre as sequências, podia ter colocado logo aqui secvendas.nextVal, certo? Podia fazer isto. Insiro o ID com o secvendas nextVal. No entanto, falta-me calcular o VID. A que é que seria igual o VID? Portanto, como ele já calculou o nextval, seria o valor atual. Exatamente. Secvendas.QReval ou qualquer coisa assim. Exatamente. Muito bem. O Reval. Pronto. E assim, pronto, faz a mesma coisa, só que fizemos isto de maneira ligeiramente diferente. Está bem? Só para vermos que nós aqui no insert podemos logo pôr o nextval e que, pronto, depois posso explicar o valor corrente, o valor que está atualmente em vigor.
Pronto, ok, para já aqui, ainda poderíamos estar aqui a melhorar isto, a verificar se o valor do estoque era superior ao PIQT e só vendia se fosse superior ou igual. Estão a perceber? Bem, depois nós, nisto aqui ainda podíamos trabalhar mais, não é? Posso dizer, já agora outra vez, naquilo que o Miquel estava a dizer, que é não estar a vender coisas que não temos, não é? Se estou a vender, só tenho 10 pares de meias, não posso vender 20 e, portanto, só estaria a vender se tivesse em estoque essa quantidade ou superior, está bem? Mas pronto, depois deixo isso então para vocês pensarem, tá? Muito bem, vamos então aqui para o último exercício, que é, já que fizemos uma função, falta-nos agora fazer um procedimento. A tal coisa, o procedimento é como a função, só que não retorna um valor. Eu normalmente penso assim, normalmente as coisas que a gente vai querer executar até, se calhar, são procedimentos e que nos procedimentos, se precisar de obter valores, posso chamar funções que me vão devolver esses valores, por exemplo. Este procedimento não calcula nada, porque é um procedimento, mas vai simplesmente mostrar no ecrã os artigos vendidos, não é? O procedimento chama-se mostra venda e vai mostrar para uma determinada data, ou melhor, vai mostrar os artigos vendidos numa determinada data. Portanto, vai mostrar o nome do artigo, a quantidade e o preço total dos artigos. E no final ainda mostra o total da soma dos preços desses artigos. O somatório. Mais uma vez, como é que é a sintaxe? Está a dizer creator, replace, procedure, mostra venda. Tem também parâmetros de entrada. Qual é o parâmetro de entrada que este procedimento tem? Só tem um, que é a data. A data. Pronto. Data de tipo date. Pode ser isso, e depois temos aqui um begin, um end. E está assim. Ok, falta-nos ver aqui coisas. Reparem que para este procedimento, eu coloquei o procedimento desta forma para fazermos a revisão de um outro conceito muito importante, que é o conceito de cursor explícito. Cursor, que é isso? Uma coisa esquisita. Ainda se lembram? O cursor, vou ter aqui, porquê? Como é que eu vou fazer este meu procedimento? Eu quero mostrar no ecrã o nome, a quantidade e o preço de vários artigos, ou seja, eu vou ter que fazer um select e depois andar linha a linha nesse select para mostrar essas linhas no ecrã. Como é que eu consigo fazer um select e andar linha a linha? Usando um cursor. Está bem? Repare, o cursor era como se fosse um select, certo? Ainda se lembram do cursor? Como é que era isto do cursor? Eu fazia assim, cursor, e depois dou o nome do cursor, eu normalmente associo à tabela, se venda, is, depois posso pôr aqui um select, qualquer coisa. Certo? E depois como é que eu uso o cursor? Ainda se lembram como é que eu usava o cursor? Eu tinha que fazer o open do cursor, certo? Se venda. Eu tipicamente ia ter depois um loop com um end loop onde fazia o fetch do cursor. E no final fazia o close do cursor.
Ok. Já creio que estou aqui na parte do cursor, estou aqui a dizer as partes principais que vocês poderiam já se ter esquecido, não é? Certamente que eu vou necessitar aqui de mais variáveis e pronto, e de mais coisas, não é? Vou deixar a pensar 2 minutinhos sobre isto. Ora, então vamos lá ver o cursor. Então, se calhar tem andado a pensar, porque é uma coisa fundamental, não é? Nós queremos ver para uma determinada data no ecrã o quê? O nome, a quantidade e o preço total dos artigos vendidos. Então, vamos ver. O select vai ser de quê? Do artigo, portanto, que é o nome do artigo. Nome, não é? É nome. É artigo, acho que se chama artigo, não é nome. É? Eu quero o nome do artigo. Sim. Podemos dar o nome que quisermos. Não é nome? Não, acho que é artigo. Eu vou confirmar, é da tabela de vendas, não é? Portanto, Não. é artigo, é artigo. Não, o artigo na tabela vendas é a chave estrangeira. Para saber o nome do artigo, tem que ir à tabela dos artigos. Ok, então é nome, é nome. É o nome, certo? E depois quero saber a quantidade. A quantidade vou buscar aonde? Às vendas. Às vendas. É a QT, certo? QT, é QT, sim. E depois o preço total. Também é nas vendas, certo? As vendas, é total só. Total, ok. Frame. Quais são as tabelas, então? Elas são artigo e vendas. Pronto, exatamente. Artigos e vendas. Porque é que eu tenho que ir à tabela dos artigos? Por causa do nome, senão não precisava, certo? Mas preciso. Tenho aqui um select de 2 tabelas. O que é que eu tenho que fazer logo para não me esquecer? Um R. Relacionamento entre elas, né? A chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho. Então, como é que fica isto? Esta cláusula where? Vendas.artigos igual a artigos.id. Será assim, não é? Vendas.artigo igual a artigos.id. Muito bem. Até aqui está. Mas não para, porque eu não quero ver todas as vendas. Eu quero ver Pela data. para uma data. Então vou pôr aqui um and. O quê? Então, vendas data, não é? Vendas.data, igual a PI data. Vendas.data igual a PI data. Pois bem, está quase bem. Quase. Quase. Aqui na linha 88 falta um danoninho. Alguém me consegue dizer onde é que está aqui o problema? Ok, então eu digo-vos. A data no Oracle, o que é que tem a data no Oracle? Tem dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Certo? Ponto formato. Sim, estás a trabalhar em Java ou qualquer coisa do género. Uhum. É tramado quando se muda de linguagem, não é? Pois. Aqui na realidade, o que é que a gente pretende? Vocês querem ligar às horas, minutos e segundos? Não querem que sejam daquele dia, certo? Certo. E como é que eu numa data eu tiro as horas, minutos e segundos? Porque eu se chegar aqui e disser 4 de dezembro de 2020, as vendas de 4 de dezembro de 2020 não tem que ser das que foram vendidas ao meio-dia e 35. Não, são todas, não é? Só que se na vendas.data está sysdate, ele vai guardar dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Está bem? Então, como é que nós conseguimos tirar numa data a parte das horas, minutos e segundos? Olha, é assim, o Oracle é como se armazenasse as datas
num número decimal, em que a parte inteira tem a ver com os dias e a parte decimal a parte com horas, minutos e segundos. Segundo o Google, é para truncar, é trunco, não é? Exatamente. Se eu truncar a data, eu estou a fazer com que horas, minutos e segundos fique tudo a zero. Pronto. Então, uma solução desta já não seria muito má. Mas como eu aqui no PI Data também não sei se vou fazer, vou ter uma data com horas, minutos e segundos, também posso chegar aqui e pôr trunc de PI Data. Pronto. E assim já estou mais descansado com isso. Está bem? Ok? Pronto, e esta parte já ficou mais resolvida. Agora temos aqui a questão do cursor. Olhem aqui, eu vou fazer o fetch deste cursor para qualquer coisa, que é o quê? Então, normalmente, vocês viram, eu tenho aqui 3 campos, não é? Eu ia declarar 3 variáveis. Provavelmente dizia, não, então vou criar aqui um VI nome, um V nome, desculpem, um VQT e um V total. E depois vou pôr aqui isto para dentro, V nome, VQT, V total. Uma coisa deste género. Certo? E assim, o que é que fazia este loop? Ele vai fazer... É claro que aqui faltam coisas, não é? Isto vai buscar os três primeiros, o primeiro registro com estas 3 primeiras variáveis, vai colocar isso nestas variáveis, com aqueles 3 primeiros campos, vai colocar nestas variáveis, está bem? Só que existe uma forma mais expedita de conseguir isto. Em vez de estar a criar 3 variáveis, eu posso criar logo uma variável composta. Está bem? Que é isso que eu normalmente costumo fazer. Fazer uma variável do tipo registro, recorde, venda, por exemplo. E vou logo pôr isto aqui no meu cursor. O VREC venda vai ser do tipo de dados do meu cursor. Também é fácil, é só pôr C venda, percentagem, já não vai ser percentagem type, está bem? Porque é uma linha de dados, é percentagem row type. Ou seja, eu declarei uma variável chamada VREC venda, eu pus REC por ser recorde, estão a ver porque é um registro, que tem o mesmo tipo de dados que uma linha do meu cursor. Então, isto fica tudo muito mais, o meu código muito mais limpo e fácil de usar. Está bem? Ora, quando eu tenho aqui um cursor num loop, eu tenho que ter aqui a condição de saída do loop, ou seja, quando já não tem mais registros, deve sair do loop. Então tenho que pôr aqui um exit n C venda percentagem not found. Ou seja, quando chegar ao fim, eu saio do loop, senão tenho aqui um loop infinito. Com loop e no loop, é um loop simples, é um loop infinito. Está bem? O que é que me falta? O que é que me falta aqui? Só me falta mostrar estas informações no ecrã, para já. Como é que eu consigo mostrar coisas no ecrã? Ainda se lembram? No DBMS Output. .putline. Qualquer coisa. Então o que é que eu vou pôr aqui no meu DBMS Output.line?
Vou pôr o que eles pedem, que é o quê? O nome, que é este nome que aqui está. Então, como é que eu acedo ao nome? É vrec-venda.nome. Certo? Já está. E vou concatenar com a quantidade. Eu, se quiser, agora aqui posso pôr aqui um espaçozinho ou qualquer coisa do género e concatenar com a quantidade. Como é que é a quantidade? vrec-venda.qt. E posso concatenar com mais aqui a outra coisa que me estão a pedir, que é o preço total, que é o total. Que é o quê? vrec-venda.total. E pronto, estou a fazer isso. Claro que a quantidade é um campo numérico, eu podia converter para caractere com o tuchar, não é? Embora ele seja convertido implicitamente, eu podia fazer isto. No final mostra o valor total, que é a soma destes totais. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aqui a soma dos totais? Então, eu se calhar vou ter que criar uma variável e vou somando estes valores. Posso fazer isso, posso chamar aqui um V total, que é, até pode ser aqui do tipo total das vendas, até posso pôr aqui venda, ponto total, percentagem type, em que a certa altura eu vou querer aqui com o meu V total igual ao V total mais o vrec venda total, certo? Vou adicionando. É preciso inicializar a variável, não? Exatamente, era o que eu ia dizer. Como é que eu posso pôr isto? Posso fazer de várias maneiras. Posso pôr aqui default 0, podia pôr 2 pontos igual a 0, podia pôr v total 2 pontos igual a 0 depois do begin. Está bem? Default leva um T. Posso fazer uma coisa deste género. Muito bem. Depois só falta pôr mostrar isso no final, né? É v total. Pronto. Ou se quiserem uma coisa mais bonita, posso pôr assim total e fazer uma coisa assim. E tenho aqui uma solução para isto. Ora, então vou só experimentar aqui uma outra solução, que é, em vez de usar o cursor desta maneira, vou usar o ciclo for. Eu até fiz uma cópia do mesmo código e vou usar agora o ciclo for em vez de ser o loop simples, está bem? Ora bem, então como é que é o ciclo for? Vou fazer assim, o for, e posso até chamar vrec venda, in c venda, o que é que eu disse? Disse ao contrário, for c venda in, está a soar estranho, for c venda in venda, for c venda in, é o mesmo que tenho aqui. Loop. Ora, quando uso o ciclo for, o que é que eu não preciso? Eu não preciso de declarar uma variável, porque o ciclo for declara automaticamente. Não preciso de fazer o open
do cursor, porque o ciclo for declara automaticamente. Não preciso fazer o close, porque o ciclo for faz o close automaticamente. Não preciso fazer o fetch, porque o ciclo for faz o fetch automaticamente. E também não preciso fazer o exit when. O ciclo for já sai quando terminar. E, portanto, este meu exercício fica assim. Espera lá. Eu não estou a achar isto bem. Eu acho que é fora da variável. Estava a fazer in C venda. For vrec venda in C venda. Acho que assim é que é. Ok. Ok. Portanto, terminamos então terminamos, não é bem terminar, porque agora falta testar a solução. É isso. Falta agora verificar como é que nós podemos executar, testar se aquilo que fizemos está correto. Está bem? Então, como é que a gente pode experimentar isso? Para experimentar isto, temos que executar executar a função venda artigo. Está bem? Vocês podem, por exemplo, como é que podem executar a função venda artigo? Vocês até pronto, até podem experimentar fazer isto num procedimento, ou fazer um bloco PL/SQL anónimo, por exemplo, assim, um declare begin end. Isto é um bloco PL/SQL anónimo. Vou executar a função que chama, onde é que está? Venda artigo. Ora, então como é que vocês podem? Podem fazer VID, dois pontos igual, venda artigo. Ora, na venda artigo tínhamos dois parâmetros, não era? É o PI artigos e a quantidade. Ok, eu posso dizer o artigo 2, quantidade 3. E vou colocar isto dentro do VID. Se tenho o VID, quer dizer que tenho que declarar aqui um VID do tipo... como é que se há de ser? Artigos.id, percentagem, type. E até posso mostrar no ecrã o VID. Isto aqui, antes de executarem, convém fazer o set server output, enganei, output on. Executa o primeiro set server output on e depois isto, que falta aqui um ponto e vírgula, e depois executam isto. Já agora depois podem até fazer o mostra venda. Como é que fazem o mostra venda? Basta escrever mostra venda e querem a data 2. Qual é a data 2? Podem pôr sysdate. Como tem o trunc, em princípio devia dar. Portanto, tem aqui uma forma de testar isso. Podem experimentar. A minha pergunta é, o venda artigo é uma função e, portanto, retorna um valor, e o valor até é um inteiro, um number. E, portanto, a minha pergunta é, porque é que isto dá erro?
que é uma função, poderia usá-la dentro de um select. Porquê é que dá erro? Porquê é que não posso usar? Será que só se pode usar dentro da programação do PL e aqui fora? Não, sim, não é sim, por isso. sim. Neste caso é, mas eu queria saber o porquê. Função venda artigo é uma coisa deste género. Eu digo-vos, tem aqui um insert e até tem um update. E estamos a fazer um select. Já viram o que é? Eu a fazer um select, parece que não vai alterar nada na base de dados. E internamente, se estivesse a fazer inserts e updates noutras tabelas, então ele não deixa por causa disso, está bem? Questões então de segurança. Portanto, ela não há funções que são statement, que podem ser usadas dentro de statements, e há outras que não. Esta venda artigo não é, está bem? Ok. Ok, pronto.